Pai Celestial, estamos aqui para ouvir a Tua voz nesta noite. Por isso, afinamos os nossos ouvidos, para que o Espírito Santo, ao falar, nós possamos entender. E então, Senhor, estarmos de acordo com a Tua vontade. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu quero estar falando, e dei o título da mensagem como Não Estamos Sós. Deus criou este mundo e tudo o que nele há. Os animais, árvores, coisas maravilhosas. Fez o homem, e o homem tinha uma comunhão com Deus, junto com Deus. Porque Deus, ele vinha à terra para ter essa comunhão com o homem. Mas o homem pecou contra Deus e houve o afastamento do ser humano com Deus. Deus expulsou o homem do paraíso, que eu já falei, o paraíso era aqui na terra, e pôs 2 anjos com espadas flamejantes, e ficou invisível o paraíso às pessoas, para que não adentrasse, para não ter acesso à árvore da vida. Por quê? O ser humano teve acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tem mais uma árvore, que é a árvore da vida. Quem come dela jamais morre. E as pessoas ficaram banidas do paraíso, não puderam mais entrar, porque se comesse da árvore da vida, o que ia acontecer? Você imagina essas pessoas más que tem no mundo, se não morresse nunca? Seria um caos nessa terra. Então Deus não permitiu. Porém, quando nós vamos ver lá no Apocalipse, aqueles que serão salvos, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, vão ter acesso à árvore da vida, mas aí no paraíso de Deus. Nós vamos comer dela para sempre, dessa árvore. Aliás, nós vamos comer muito, e muito frutos. É interessante que lá, você quando lê a Bíblia, você vai ver, vai ser ruas de cristais, de ouro. O paraíso não tem sol, porque o próprio Deus é a luz, não tem noite, não tem mar, não tem mar. É uma coisa linda de se ver. Imaginar a leitura da Bíblia, você se reportar lá, é muito lindo. Aquela música Jerusalém fala um pouquinho disso. Mas você deve ler e vai se encantar com o que nos espera no futuro. E lá tem árvores que dão frutos, 12 frutos. Dão frutos, cada árvore dá 12 frutos diferentes da mesma árvore. Não é isso, mas vamos supor, uma árvore da laranja, a mesma árvore da maçã, a mesma árvore da mexerica. É interessante. A mesma árvore dá 12 frutos diferentes. Mas, voltando lá para a terra, em Gênesis Deus diz, falando para Adão, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, observe, maldita é a terra por tua causa. Deus não amaldiçoou a terra. A terra ficou maldita por causa de Adão, que me permitiu a entrada de Satanás. Então nós olhamos hoje na terra e vemos a maldição imperando até hoje e vai continuar até esta terra ser totalmente extinta, que vai acontecer.
Enquanto ela durar, mesmo sendo arrebatada a igreja de Cristo, ela vai continuar cada vez pior. Hoje, nós não conseguimos entender tantas notícias más que acontecem. Eu vi uma notícia que ontem mesmo, não me lembro agora o país, talvez você que esteja me ouvindo vai lembrar, uma festa de casamento. Casal, noivos, casando, e os convidados. Um terrorista explodiu uma bomba, matou 60 e tantas pessoas, 100 e tantas foram para o hospital. Ontem. É maldade pura. Está assim o mundo. O mundo está debaixo da maldição e nascendo filhos do diabo. E aqueles que não são filhos do diabo são evangelistas de Satanás, são missionários de Satanás, levando jovens às drogas, a roubo, as meninas à prostituição, os meninos ao homossexualismo. O mundo está desabando, vai ficar pior a cada dia. Então, desde que o ser humano existe e foi expulso, tem vivido nesta terra que está nessas condições. Não pense que no passado era melhor. Algumas coisas, alguns países em relação à família era mais coesa, mais sensata. Hoje, mas nem isso é. Aqueles que não são cristãos. Você sabe o que eu estou falando. Então tem toda sorte de maldições sobre a terra. Guerras, assassinatos, homossexualismos, doenças, pragas, cada vez aumentando mais. Nunca houve tanta gente em hospitais, laboratórios, consultórios. Eu vivi esse momento que nos hospitais não havia fila, não havia maca no corredor. De repente começou, naquela época, todo mundo ficava de boca aberta, como é possível maca no corredor de um hospital? Hoje já é normal. Na minha época, você entrava numa farmácia e comprava, agora você tem que pegar senha para comprar o remédio de tanta gente doente. Está dominando doenças, pragas espalhadas por Satanás. Quando nós lemos o Evangelho, Jesus expulsou muitos endemoniados. E o que acontecia? Está escrito, quando o demônio saía, a pessoa era curada. Era o demônio que traz a enfermidade. Tem muitas pessoas doentes que não é doença que a ciência, médico, vai descobrir e nem remédio vai curar. São doenças espirituais. Se expulsar um demônio, a pessoa vai ficar curada. Como aconteceu já conosco inúmeras vezes. As pessoas estão doentes. Claro que existem doenças que não é demônio, mas tem muito demônio que traz doença à pessoa. Porém, Deus, na sua grande e imensa misericórdia, Ele lembrou-se do homem. Jamais foi da vontade de Deus que isso acontecesse com os homens. Deus fica muito triste. Ele não se alegra com a morte de um ímpio. Ele não se alegra de ver pessoas indo ao inferno, vendo uma pessoa se drogando, estragando o corpo perfeito que Deus fez. Eu estava vendo um programa, eu gosto muito daqueles programas do Animal Planet, dos bichos. Uma equipe gigantesca, helicópteros, veterinários, colaboradores, funcionários, para salvar na África elefantes. Muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido, para conseguir salvar elefante, que se não fosse isso, estava em extinção.
por causa única e exclusivamente do marfim, dos dentes. Pois não é que vai caçadores com um tiro, mata, para tirar o dente. Quer dizer, tanta gente envolvida para poder um elefante viver. Um cidadão, filho do diabo, vai lá e mata o elefante para tirar o dente. E quando tem filhotes, que ainda não têm os dentes, eles deixam lá. Aí o filhote morre, porque não tem a mãe para ser amamentado e orientar e dirigir o que deve ser feito. Então é muita maldade, e aí vai, né? Se não fosse leis, que tem países aí proibindo, baleia já estaria extinta, e enfim, é muita maldade. Lógico, maldade com ser humano. Mas o Senhor, na sua imensa misericórdia, quis reconciliar de novo com o homem. Mas como Deus fez o ser humano com livre-arbítrio, Ele não obriga as pessoas a nada. Eu tenho dito, se fosse obrigatório, se fosse assim, todos iguais, todos nós seríamos robôs, ao comando de um Deus com um joystick na mão. Não é assim. Ele deu livre-arbítrio, cada um faz da sua própria vida o que quer. Até para mim foi difícil, no início, entender isso. Porque eu achava, como eu conheci Deus, como Deus salvou toda a minha família, como Deus já fez tantos milagres na minha família. Eu, na ansiedade de pessoas virem a Cristo, eu achava que era obrigação das pessoas virem. Mas por quê? Não quer tal. Até a Tânia também no início era assim. E olha que eu conheci o outro lado. Então eu sei quem é Cristo, eu sei o que é Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Lamentavelmente tem pessoas que vão para o outro lado, mas uma opção, a vida pertence a ela, não pertence a Deus. O que pertence a Deus são as vidas que as pessoas entregam a vida dela nas mãos de Deus. Eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade em mim. Então nós nos anulamos a nós mesmos para que Deus reine em nós, com saúde, com paz, com alegria. Aqui nessa terra debaixo da maldição. Nós não pertencemos mais a esse grupo que é maldito. Nós habitamos numa terra, por enquanto, habitamos numa terra maldita, mas Deus vai nos tirar daqui. Maranata, vem Jesus. Não entendo como tem cristãos que querem mais tempo aqui. Que mais tempo? Isso daqui é o horror. Quanto mais cedo Jesus vier, melhor é. Quem é filho de Deus não pertence a esse mundo. Nós somos peregrinos, nós vamos sair daqui. O Senhor já preparou novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Para onde nós vamos? Nós não conseguimos mais. O verdadeiro Filho de Deus está aqui por obediência. E por obediência fazer a vontade dEle, para trazer mais pessoas a Ele. Enquanto nós tiramos talvez uma pessoa por ano, o diabo tira milhares por dia para ele. E nós achamos que ainda estamos fazendo a vontade de Deus. Usar a internet, usar o celular, usar, aí ó, tem cartão, tem panfleto, entrega, faz. Essa semana que passou, segunda-feira que passou, foi feita a evangelização lá em Jacareí, através do Rodolfo e da Simone, com os irmãos de lá, corpo a corpo, né? Foi feita a evangelização, falaram de Jesus, oraram. Eu não tive ainda um relatório, ou conversei com os dois, que foi segunda-feira passada e a gente não se falou. Mas estão lá batalhando, estão levando a palavra lá em Jacareí. Vai acontecer aqui no grupo dos irmãos, aqui na Nova Esperança, que chama, para ver se dá uma nova esperança às pessoas. Aqui também nas ruas que circundam a igreja,
Nós temos que mostrar às pessoas que estão cegas para que existe uma esperança, existe uma luz. E essa luz é Jesus Cristo. E nós somos chamados para isso. Enquanto estivermos aqui, vamos fazer a vontade do Senhor. Sabe? Eu achei assim muito interessante, algo que aos olhos humanos tem pessoas que achariam ruim. Mas a minha sogra, quando ficou doente e foi internada aqui no Hospital da Vila, foi Tânia e minha filha foram visitá-la. Tânia ia todo dia lá. E ela se virou para Tânia, e naquela noite ela teve uma visão, um encontro com o Senhor, e ela falou para Tânia: Tânia, eu vou te pedir uma coisa. Eu sei que quando você ora, Deus te ouve. Eu vou pedir para você não orar por mim, pela minha salvação. Eu quero ir para o Senhor, porque eu vi a glória dele. A Tânia concordou, foi para casa, foi dormir. Naquela madrugada tocou o telefone. A Tânia nem saiu da cama, ela falou: já sei, minha mãe morreu. Eu falei: exatamente, ligaram do hospital. Por quê? Porque ela não queria mais ficar nessa terra, ela viu a glória do Senhor. Quem vê a glória do Senhor não quer ficar aqui é podre, fede. Eu me lembro da minha avó, a vida inteira dela, idólatra, portuguesa, cascadura, rabugenta, idólatra. Quando nós fomos falar de Jesus, só faltou ela correr atrás da gente. Não abria mão da idolatria dela de jeito nenhum. Ela foi internada, já com uma certa idade, e nos chamaram falando: olha, a avó está em coma, e ela não vai passar do coma. Seria bom vocês virem e vê-la. Ok, saí de Caraguá, fui até São Paulo para vê-la. Chegando lá, fomos lá no quarto da UTI, ela estava com aqueles aparelhos. Tânia e eu impusemos as mãos e pedimos a Deus que ela saísse do coma. Nós não oramos para ela viver, porque sabíamos, nós sentimos no nosso coração quando uma pessoa vai morrer, em várias situações. E nós sabíamos que ela iria morrer, porque nós já oramos por pessoa em coma, como a minha mãe mesmo, vocês sabem, e ela está aí, graças a Deus, batendo nos 90 anos de idade, perfeita. Mora sozinha, não quer ninguém com ela, faz tudo, faz comida, limpa a casa, uma maravilha. Mas então, nós impusemos as mãos, né, pedimos a Deus que tirasse ela do coma 5 minutos para podermos falar de Jesus para ela. Por quê? Se no último fôlego de vida crer de coração e aceitar Jesus, ela será salva, mesmo que viveu a vida dela toda em idolatria. Está relatado isso na Bíblia, está escrito que a pessoa pode viver a vida inteira dela sem Jesus, mas no último instante, se ela aceitar Jesus, ela vai ser salva, se arrepender. É a palavra-chave. Acabamos de orar, ela acordou do coma. E ela começou a perguntar dos meus filhos. E a Tânia falou assim: não tem tempo não, vó. Não tem tempo. Ela chamava Tânia de Tânia. Tânia! Aí ela pegou e vamos orar, vamos orar. Eu me lembro, eu estava nos pés dela, a Tânia estava mais próxima, eu saí dos pés dela, porque enquanto eu punha a mão nos pés, a Tânia punha no peito dela, que eu me lembro agora, o pai do pastor Jonas, também estava em coma, não sairia da coma, nós fomos até São Paulo, eu pus a mão nele aqui, e você pôs no pé, inverteu, e saiu do coma. E viveu muitos anos.
já faleceu. Então, eu peguei e falei, vó. Aí comecei a falar de Jesus, rápido, porque tinha 5 minutos. Nós pedimos 5 para Deus, Deus tem um cronômetro, 5 é 5. E falei de Jesus, imediatamente ela falou, aceito Jesus. Epa! Até eu fiquei espantado. Aí a Tânia falou, não, renuncia àquela santa que a senhora idolatrou a sua vida toda, renuncia a ela e aceita Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Na mesma hora, minha avó falou, eu renuncio e aceito a Jesus. Pá! Já veio o médico, já veio a enfermeira, porque os aparelhos estavam apitando lá, que ela saiu do coma, puseram a gente para fora, com educação, né? Saia daqui, saiu. Eu estava parado na porta, ela olhou para mim, eu ainda fiz assim, ela fez assim para mim. Minutos depois ela morreu. Nós nos alegramos, ficamos felizes. Depois Deus nos revelou o que aconteceu. No último momento de vida dela, Deus abriu o inferno e ela olhou a quem ela adorou a vida inteira, que era o capeta. Ela olhou o inferno. Porém, nunca, jamais deve se parar de orar por alguma pessoa que você ama. Nós orávamos e continuamos orando por todos da nossa família. E Deus, Ele ouve os seus servos. Ele ouve os seus sacerdotes. Ele ouve os seus filhos. E Ele não permitiu que a minha avó morresse no escuro. Como também não vou dar o testemunho agora, como a minha outra avó italiana, como o pai de Tânia, como a mãe de Tânia, como a irmã de Tânia. Todos foram salvos. E aí, Deus mostrou para ela, e ela em coma. Foi quando nós falamos, permita, Senhor, que ela saia do coma. 5 minutos nós te pedimos. E ela saiu. E quando falei, a Tânia falou, ela renuncio, não quero, eu renuncio, porque ela viu o inferno. Ela viu as portas do inferno abertas. E ela falou, aceito Jesus, eu aceito Jesus. Todo idólatra deveria ter uma experiência assim. Porque está escrito na Bíblia Sagrada, até a Bíblia que os idólatras levam, é que elas não leem, que a idolatria leva ao inferno. E ela aceitou a Cristo e morreu. Então Deus não se alegra de pessoas, seres humanos, irem para o inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno Deus criou para o diabo e seus súditos, por um período, porque nem o inferno é o último estágio. Porque o próprio inferno, Satanás e todos os seus seguidores serão lançados no lugar pior que o inferno, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Este sim é o último lugar e não tem por onde mais. Então Deus não se alegra com isso. Então, no seu grande amor, o que Deus fez? Deus fez um pacto com o ser humano, vários. E o ser humano quebrou todas as alianças, quebrou todos os pactos. E ele achou um jeito ainda. Esse ninguém pode quebrar, porque não vai depender do homem. É de mim, da minha parte. Da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 se uniram, os 3 fizeram esse plano. E Jesus Cristo, que já existia, que era o Verbo, ele teria que sair da sua condição de Deus, que ele é, se despojar, ou seja, tirar todos os seus atributos de Deus, se tornar um homem pecador e vir aqui na terra. Então Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele, e observe, todo que crê em Jesus não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não colocou que era obrigatório, Deus colocou todo o que crê. Então, nesse imenso amor, Deus ainda usou de um amor tão grande para resgatar o homem. Venham para mim. Aqui você vai encontrar paz, amor, segurança, vida eterna. Não vai estar no lago que arde com enxofre. O doutor Garax, daqui de São José, médico, que morreu e ressuscitou. Ele conta a experiência pós-morte, que ele segurou, quando morreu, estava lá o corpo, veio um anjo e ele saiu do corpo. Isso vai acontecer com todos nós se Jesus não vier. Nós vamos sair do nosso corpo, porque habitamos dentro desse corpo, mas nós somos espírito. Ele saiu do corpo, estava o anjo do lado, o anjo falou, segura aqui, no meu cinto, e foi para o terceiro céu. Você sabe, tem o primeiro céu, que é o que você olha aí. Tem o segundo céu, que é a morada dos demônios. Tem o terceiro céu, que é a morada de Deus. Então, saindo do primeiro céu, ele passou pelos segundos céus, a morada dos demônios. E o doutor Garax, ele fala, eu escutava gritos, ranger de dentes. Eu escutava horrores. Depois ele entrou no terceiro céu. E depois que Deus falou assim, você não vai ficar aqui não, você vai voltar. Ele falou, por favor, Deus, me deixa aqui, eu não quero voltar. Não tem, você tem que voltar, que você tem ainda coisas a fazer. Ele falou com ele um monte de coisas, ele passou isso para todos, quando voltou. E na volta ele também escuta no segundo céu os gritos, os lamentos, que é eterno. Eterno. Então não vale a pena. Abandone tudo que é do mundo para se segurar em Deus. Aqueles que nós não vamos poder se desligar completamente, claro que não. Paulo até fala isso. Era melhor eu ir, mas se o senhor quer que eu fique aqui, eu vou fazer a tua vontade enquanto isso. Então nós vamos fazer isso, fazer a vontade de Deus até o dia que ele achar, ou pela morte ou pela vinda dele. Mas nós vamos com ele, amém? Os que crerem serão salvos e vai viver nessa terra, não necessariamente debaixo da maldição. Vai viver no meio da maldição, mas é luz. É como água e óleo. O óleo não se mistura com a água. Pode estar no meio da água, mas não se mistura. Nós somos assim, como o óleo e o mundo água. Nós estamos juntos, mas não nos misturamos. As trevas não nos alcançam. Está escrito, o maligno não te toca. Mas não toca aqueles que verdadeiramente obedecem aos mandamentos. Como nós acabamos de cantar a música de Santo Antônio. Obedecem os mandamentos. Deus manda, faz quem quer. Mas as trevas continuam. Mesmo nós sendo tocados por Deus, transformados por Deus, sendo luz, as trevas continuam. Está escrito, e João 3,19 declara, Jesus Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Os homens amaram as trevas e não a luz, não a Jesus. É isso que acontece. Vamos abrir 1 de João, não é o Evangelho, mas é a carta de 1 de João. 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio
e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja aqui que o apóstolo João está falando, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, mas o mundo está sob o poder do diabo. Maligno, na minha Bíblia, não sei na sua, está em letra maiúscula. O que é letra maiúscula? É Satanás. Maligno, M, Satanás. Maiúsculo. Então, enquanto nós estivermos na terra, seremos provados, seremos tentados, teremos tribulações, mas permanecendo fiel, nós vencemos. Posso dizer, como você viu que essas fotos que vocês viram, eu tinha 30 e tantos anos, faz um pouquinho de tempo. Nesses 33 anos, talvez, dessa foto para frente, e até antes da foto, eu vi muita coisa. Eu conheci tanta gente que confessou Jesus, que dava vida se fosse necessário por Jesus, e virar as costas. Não é um, não é dois. Eu já vi tanta gente se dar mal depois que saiu e deixou Jesus. Eu já vi tanta gente ser muitíssimo abençoado. Graças a Deus eu vi mais milagres do que não. Eu vi Deus atuar em tanta gente. Então eu vivenciei isso. Tudo isso, eu lembro de muitas coisas, mas muita coisa já não me lembro mais. Mas tudo que foi feito está no livro memorial de Deus. Deus atua poderosamente, eu sei que eu estou falando. Pessoas declaradas mortas estão vivas. Pessoas que não prestavam mesmo, se tornaram homens e mulheres de Deus, alguns pastores. Coisa linda. Coisa maravilhosa a operação de Deus. Lembre-se de 1 de João. Você é de Deus. Vivemos nessa terra, mas o mundo está sob o poder de Satanás. Então nós vamos encontrar dificuldades em várias áreas, mas nós vamos no nome de Jesus e vencemos. Não podemos nunca recuar, mas avançar, nunca desistir dos nossos alvos, nunca desistir dos nossos queridos, jamais. Esse amor de Deus é tão grande, que Ele, como é o título, não estamos sós, Ele deu o bendito Espírito Santo que habita em nós, Ele deu ordens aos seus anjos a nosso respeito. No Salmo 91 diz isso. Mas antes de ver isso, vamos abrir em Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Versículo 1. Aqui fala que Pedro é milagrosamente, observe essa palavra, milagrosamente libertado da prisão. Tem a palavra milagre para um servo de Deus. E essa palavra milagre para um servo de Deus, eu tenho visto Deus realizar milagres naqueles que são servos de Deus, até a data de hoje. Versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Antes de eu continuar, qual é a situação aqui? Jesus tinha sido crucificado, tinha sido ressuscitado, e os apóstolos estavam levando a palavra de Deus. Os discípulos estavam levando a palavra de Deus. Porém, a igreja, que ainda não existia prédio de igreja, a igreja era nas casas, o culto era nas casas, era perseguida pelas autoridades.
Como mataram Jesus, eles queriam matar todos os discípulos. Eles queriam exterminar os cristãos da face da terra. Que isso vem acontecendo até a data de hoje. Eu sempre digo, tem duas religiões que são extremamente perseguidas. Quais são? Judaísmo e cristianismo. É altamente perseguida. Por quê? No mundo inteiro, em todas as épocas. Tentaram matar os cristãos em várias épocas. Tentaram destruir a Bíblia inúmeras vezes, mas continuamos aqui com a Bíblia na mão pregando. Quanto mais tentam contra a igreja de Jesus, mais cresce. Nós contamos isso do irmão, a igreja vem, Anderson Freire nasceu, Anderson Freire. A igreja aqui perseguida. Tentaram matar alguns irmãos, mataram, mas nada adiantou, porque cresceu mais. Então, no versículo 1, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. O rei Herodes, a família Herodes, é uma das famílias que mais perseguiu a igreja, que mais matou. Não é só esse Herodes, várias sucessões de Herodes fizeram isso, e continua até a data de hoje, descendentes desses Herodes perseguindo a igreja. Mas por que eles queriam? Prender alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago. Mas esse Tiago não é irmão de Jesus, que é o Tiago da Bíblia, é o Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas e 4 soldados cada um. É interessante nós vermos isso aqui. Aqui continua, Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. É interessante notar que Pedro, um único homem, foi preso para matar Pedro também, logo que depois mataram Tiago, iam matar Pedro também. E veja só, que foi mandado 4 escoltas de 4 soldados. O que é esses 4 escoltas? O dia tem 24 horas. Cada 6 horas mudava a guarda, cada 6 horas, de 4 em 4 homens, para guardar o único homem. Meteram Pedro dentro da cadeia, com algemas, veja, dentro da cela, algemado. Porque quem está dentro da cela não precisa de algema, mas eles tinham tanto medo de um único homem que falava de amor, dentro da cela, algemado, com 2 guardas, saindo mais 2 guardas, 4 soldados guardando um homem dentro da cela, algemado. Mas nem o pior bandido hoje tem na segurança máxima isso. Porque o diabo e os servos do diabo têm medo dos servos de Deus. Eu sei o que falo. Todo o mundo que serve a Satanás, que está afastado de Deus, tem medo de enfrentar um servo de Deus. E aí nós vamos ver na Bíblia isso para tudo quanto é lado. E eu vivenciei isso e vivencio isso. Não só comigo, mas com homens e mulheres de Deus que eu conheço. E aqui não era diferente. Pedro na prisão, guardado dessa maneira. Vejamos o versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão. Agora, olha o segredo. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava
não é de qualquer maneira, intensamente, com fé, a favor de Pedro. Quando tiver você numa situação perigosa, quando tiver algum irmão desta igreja em situação perigosa, nós convocamos a igreja que não vai parar de orar intensamente até acontecer um milagre. Porque nós não somos aqueles que desistem. E segundo, tudo isso muda, mudando o espiritual. Porque nós já vimos anteriormente que é uma guerra espiritual, que os anjos de Deus contra os anjos do diabo. Há uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela é vencida dando força aos anjos através da oração, e oração individual. Porém, numa oração coletiva, numa oração da igreja, Deus despacha o arcanjo e já era esse demônio. Não tem o que segura. Não tem o que segura. A partir de domingo que vem, vou trazer aqui uma campanha de oração de 24 horas por dia, sem cessar. Então, nós vamos preencher no próximo domingo. E logo no início, se pode ser no início ou no meio do mês que vem, eu vou trazer a todos aqui da igreja, quem quiser vir também, pode vir de outra igreja, aprenda e vai fazer isso que vai vencer. Um seminário sobre oração. Você vai aprender tudo sobre oração. Eu preciso de, no mínimo, 2 a 3 dias para fazer isso, e muito rápido. Nós vamos fazer. Porque chegou o ponto. Agora é oração, é intercessão. Por aqueles que são familiares da igreja. Nós vamos interceder por eles. Nós vamos interceder pelos membros da igreja. Nós vamos interceder pelo bairro, pela cidade. Deus não nos colocou simplesmente, fica aí como muita gente pensa. Nós podemos e vamos mudar uma situação. Através de quê? Da oração. Posso ouvir um amém? Amém. Bom. Quem não gosta de orar não precisa vir. Mas também ninguém vai orar por ti. Porque é muita folga. Né? É muito cômodo. Como diz o meu irmão Rodolfo, não quer sair da zona de conforto. Oração é sair da zona de conforto. Oração é ficar igual o pastor e muitos irmãos aqui no meio da madrugada orando. Que, aliás, essa mensagem Deus me deu ontem, às 3h pouca da manhã, enquanto eu estava orando e lendo a Bíblia. E hoje, ontem eu fiz essa mensagem, essa pregação. A minha mulher, a gente é bom virar o colchão, né? Virar o colchão de tanto em tanto tempo. Você sabe que não é bom ficar sempre no mesmo lado. Ela falou assim, você virou o colchão? Eu dormi tão gostoso que eu dormi bem. Se pudesse, eu acordava meio-dia. Eu falei, E eu fiquei lá sentado no meu escritório orando a madrugada, intercedendo pela minha família, intercedendo por cada um de vocês. Prazeroso ver o irmão, uma irmã vencendo. Aí todo mundo diz amém. Olha, gente, tudo isso aqui eu estou trazendo agora, às 8h35 da noite. Muito mais do que isso, eu fiquei no meio da madrugada. E vocês estão sentados, eu estou de pé, continua aí firme que você vai vencer também. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montava guarda à entrada do cárcere. Veja, 2 soldados, Pedro estava dormindo no meio de 2 soldados, dentro da cela, algemado e para o lado de fora da cadeia, mais 2 soldados. Mas não tem o bandido terrorista que tem isso aqui. Versículo 7.
de repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. E ele o anjo tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Amados, o anjo sempre está do seu lado. Olha aí para quem está do seu lado. Não estou falando que ele é anjo, mas olha aí para quem está do seu lado. Diga assim: existe um anjo que anda sempre com você. Amém? Só que a gente não vê. Deus não deixa a gente enxergar o mundo espiritual. Algumas pessoas veem de vez em quando. Porque se Deus abrir os olhos para o mundo espiritual, vai ver anjo e vai ver demônio também. E aí o anjo, de repente, apareceu a ele, mas já estava com ele. Eu fico imaginando Pedro naquela situação toda. Vamos pensar juntos. Pedro, discípulo de Jesus. Quando prenderam Jesus, ele arrancou a espada da orelha do soldado Malco. O homem impetuoso, um caráter violento. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi ter com os discípulos e tocou em todos eles. E Pedro recebeu o amor de Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus. O homem tão impetuoso como Pedro, como é que ele estaria pensando, né? Acabaram de matar o meu mestre. Eu fui só levar a palavra. Meu mestre só fez coisa boa, curou as pessoas, levou o amor, levou o reino de Deus, mas mataram ele. Mataram, agora, alguns dias atrás, Tiago. Estão perseguindo os irmãos. Me pegaram, me puseram aqui na cadeia, com esse monte de soldados dentro da cela com algemas. E depois da Páscoa, vão me matar. Pedro não gritou, Pedro não chorou, Pedro não murmurou, não questionou Deus, como muita gente faz. Por que Deus? Por que Deus? Ele sabia quem era Jesus. Sabe o que ele fez? Dormiu no meio dessa bagunça toda. Descansou no Senhor. Isso diz respeito a nós. A bagunça pode estar feita na tua vida, mas descansa no Senhor. Descansa que o anjo vem. E veio. Tocou do lado dele. Pedro acordou. O que acontece aqui? O que acontece? Estava descansando, sonhando com Jerusalém. Pedro, levanta rápido, para de sonhar. Vamos que vamos. E na mesma hora, o milagre. Caiu as algemas. Olha, no meio dessa bagunça o homem consegue dormir. E sem dizer Paulo e Silas, que também foram presos. No meio da bagunça eles estavam cantando e louvando. Crente tem que ser assim. Querem bagunçar com a tua vida? Querem entulhar os seus poços? Cante, alegre, descanse, dorme. Porque Deus é Deus. E, como é o título dessa mensagem, não estamos sós. Aí, nesse versículo 7, começa o livramento de Deus. Aqueles que são de Deus, Deus sempre os livra. Quem é de Deus aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Acho que vocês jantaram hoje? Ainda não, né? Está passando do frio para o calor. Quem está cansado aqui, diga amém. Então vamos levantar um pouquinho, vamos? Só para acordar. Lá na praia eu falava assim, quem foi pescar hoje? Aí alguns levantavam a mão. Eu falava, qual o tamanho do peixe que vocês pegaram? Aí todo mundo fazia assim. E aí, o tamanho do peixe que vocês pegaram? Tamanho do peixe que vocês pegaram, gente? Estica. Lá para cima, para os lados. O pé, o outro pé.
a mão, outra mão. Se você não vai com a força do seu irmão, já aproveita. Aproveita. Silvia, está tudo bem com seu marido? Não precisa? Não? Só fazer carinho. Tá bom. Então aproveita e dá um abraço quem está do seu lado. Fala aí para o seu irmão, você está acordado ainda? Ok, vamos sentar aqui, vamos começar o culto agora. Todo mundo já revigorou. Podemos mais 2 horas pela frente. Então saiba que esse livramento que Deus preparou para Pedro, Ele prepara para nós também. Amém? Ok, versículo 7. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Gente, olha só. Tinha 4 soldados. Ao mesmo tempo que Deus começou a fazer um milagre lá, Deus deu um chá de sono nos soldados, que os 4 continuaram lá, mas dormindo. Pedro acordou, caiu as algemas, se vestiu, colocou o sapato e os guardas continuaram dormindo. Deus faz completa a situação. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Esse o deixou, não é deixou, foi embora. Continuava ao lado dele, mas não tinha mais necessidade de estar visível. E interessante que a gente fala que a primeira porta automática que existiu foi aqui na Bíblia. Porque conforme Pedro estava indo com o anjo, tinha a porta se abriu automaticamente para os dois passarem. Você sabe que a Bíblia relata um monte de coisa assim que iria acontecer, né? A Bíblia relata que teria aviões, ele fala dos aviões, fala de carro, que existe carro. É só ler a Bíblia. Vai ver tudo isso aí mais ainda. Agora, versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Então, foi nesse momento que Pedro percebeu que Deus o livrou da prisão e da morte. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava o quê? Orando. Eles estavam na casa da Maria, mãe de João, e eles estavam lá reunidos não para jogar palavra fora, conversa fora, mas estavam lá reunidos orando a favor de Pedro. É um compromisso do cristão. Diz, se reunir, orem a favor da pessoa. Passe tempo orando, porque enquanto você está orando por alguém, alguém está orando por você. Quando você está pedindo a Deus o livramento de alguém, Deus está te livrando você ou a sua família de alguma coisa. É dando que se recebe. Faça o bem para receber o bem. Aqueles que são omissos, aqueles que não oram, aqueles que não desejam o bem do seu próximo, aqueles que não desejam bem daqueles que estão na igreja, nem do corpo essa pessoa pertence. É impossível uma pessoa falar que serve a Deus, que é filho de Deus, se ela não tem compaixão pelas almas. Eu oro por toda a gente, mas para fulano eu não vou orar. Não vou com a cara dele.
Não, então vai se converter, cidadão. Versículo 13. Agora veja o que aconteceu. Quando Pedro chegou lá, e estavam todos lá orando, Pedro bate na porta. E uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta e esqueceu de abrir a porta para o homem entrar. E saiu correndo. Gente, Pedro está aí fora. Olha, quando alguém... Ele estava orando para Pedro ser solto. Quando viu Pedro solto, ela ficou tão feliz que esqueceu de abrir a porta. Nós nos alegramos quando acontece algo com o irmão. Só que a alegria da Rode foi tão grande que ela ficou naquela folia e saiu correndo. Pedro está lá fora. Ele tinha que estar para de dentro, mas está lá fora. Em seguida, versículo 14, ao reconhecer a voz... Sim, versículo 15. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si, insistindo ela em afirmar que Pedro dissera ali, deve ser o anjo dele. Gente, olha aqui para mim. Isso acontece. Incrível, mas acontece. A igreja, dentro da casa de Maria, mãe de João, estava orando para que houvesse um milagre na vida de Pedro, porque sabiam que ele ia ser morto depois da Páscoa, como mataram o Tiago. Orando. E aconteceu um milagre, mas eles não acreditaram no milagre. Quando o Rode chegou com aquela euforia, Pedro está lá fora. Estás louca, mulher. Pedro está na cadeia. Ela insistiu. Você está vendo, é um fantasma dele, porque já nessa altura mataram. Gente, quantas vezes você também não orou, pedindo um milagre, quando acontece, você fala, não acredito. Se você ora, crê, acabou, ponto. Já aconteceu. O que é fé? É ter acontecido antes de na realidade ter ocorrido a situação. Olha só que coisa mais louca. Estão orando pela libertação dele. Ele é liberto e não acreditam. E o homem lá desesperado, deixa eu entrar. Eita, só podia ser crente mesmo. Versículo 16, mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. É brincadeira. Versículo 17, mas ele fazendo-lhe sinais para que se calassem. Aí lógico, dá bandeira para todo mundo. Descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago. Esse não é o Tiago que morreu, lógico. É Tiago, irmão de Jesus, e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. Gente, aqui nós vemos também uma ordenança de testemunho. Logo que ele contou, ele falou, agora conte para todo mundo. Testemunho. Deus é engrandecido através do seu testemunho, do livramento que Deus deu. Versículo 18, de manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Então aqui tem coisas importantes para a gente aprender. Primeiro, saiba que você não está sozinho. Os anjos do Senhor estão do seu lado. E se você precisa de um livramento, de alguma situação, creia, receba, porque vai acontecer, mesmo sendo impossível aos olhos humanos. Porque numa situação dessa, 4 soldados algemados dentro da cela, com a porta ainda lá para sair para o lado de fora fechada, aos olhos humanos ele não ia sair de lá, ele ia sair de lá para ser morto depois da Páscoa. Isso era que os olhos humanos vê. Mas Deus age no sobrenatural. Não há impossível para Deus. Diga, não há impossível para Deus. Na minha vida, acontecem os impossíveis. Porque eu sirvo ao Deus dos impossíveis. Tal qual
Pedro foi liberto. Eu também sou das amarras que me seguram, seja elas quais forem. Doenças, finanças, seja o que for, Deus dá o livramento a mim. Amém? No Salmo 91 diz que Deus dá ordens a seu respeito para te protegerem todo o seu caminho, ou seja, em todo instante da sua vida. Deus dá ordem aos seus anjos. Como deu a ordem para o anjo do Pedro. Os anjos operam, eles estão assim, ó. Os anjos é a ponte entre os céus e a terra. Eles estão no meio, entre o espiritual e o material. Deus age no espiritual, você age no natural. E os anjos? Eles estão lá no meio, intermediário. Deus dá ordem, ele vem, fala, dá notícia, te ajuda, te liberta. Não existe, impossível, a Deus aos seus anjos. Não existe. Então, diga lá, os anjos do Senhor estão comigo para me protegerem. Em situação de risco, de tribulações, eu não estou só. Eu não vejo. Eu não enxergo os anjos, mas sei que eles estão comigo. Amém? Então fique de pé. Amados, seja qual for a situação que você vive, não temas, crê somente. Imagina Pedro, no meio daquela, sabia que ia ser morto. Não tinha como fugir de lá. Mesmo que os irmãos todos viessem socorrê-lo, não teria como passar por tudo aquilo. E ele diz, só lhe dormir. Porque ele sabia que Deus é Deus. E outra, se ele chegasse a morrer como o Tiago morreu, era um grande presente para ele, porque ele ia para o Pai. Amém? Deus deseja que nós também vencemos, que nós também seremos vencedores. O próprio Senhor diz, olha o que Jesus diz em Apocalipse, eu peguei 3 passagens de Apocalipse, que Jesus, ele falou com a boca dele próprio. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, Apocalipse 2:7. Ao vencedor lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido por aquele que o recebe, Apocalipse 2:17. Aliás, você sabe, como é que é teu nome? Mais alto. Edivaldo. Agora, depois você vai receber uma pedrinha branca, com um nome que só você, só Deus, sabe qual será o seu nome. Todos nós teremos outro nome, sabia? Da Tânia foi revelado, não quer falar, eu sei. E todos os nomes começam com Yeshua, que é Jesus. E aí vem Yeshua e algum nome, que é o nome que você vai ter. Diz também, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. Promessas verdadeiras ao que vencer. Amém? Diga assim, são para mim. Por um momento nós vamos tocar uma música que reflete o que espera por você e por mim. O que nós almejamos. É esse lugar que nós estaremos ao vencedor. O mundo tenta nos tragar. O mundo tenta fazer você desistir de seguir a Jesus. As pessoas tentam tirar você da palavra. Às vezes até parente. Mas fique firme. Não desista. Deus traçou um plano para você. Esse plano é de vencer.
Não aceite menos. Não aceite, não se conforme. Não fique na zona de conforto que você acha que é conforto. Porque Deus pode dar muito mais do que você pensa ou você fala. Aleluia. Aleluia. Declare após mim, com todo o seu coração. Declare: Santo, Santo, Santo. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém?